está ao nosso lado, sua força nos dará. Nosso Salvador amado, sim, tudo irá. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem fatigar de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Eu chegueis, fracos vós sejais ou velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águias voarão, subirão alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar de andar. Correrão sem se cansar, no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre vivos em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águia voa, subirão para as alturas, sem se cansar, sem fatigar. Céu chegar, Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará.
Meu amigo, a paz do Senhor. Pai do Senhor, meu querido irmão Leandro, tudo em Isso. paz, meu amado? Tá me ouvindo bem? Estou. Glórias a Deus. Meu irmão, como eu estava ali falando no início, para mim é uma satisfação, uma alegria estar cooperando nessa noite com essa semana missionária. Glória a Deus Deus. continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Espero Amém. em breve poder conhecê-lo pessoalmente, e creio que Deus vai conceder-nos essa oportunidade de estarmos juntos. Amém? Amém, eu creio. Glórias a Deus. Vamos à leitura da palavra de Deus. Eu quero compartilhar essa live missionária, uma palavra direcionada nessa temática sobre missões. E eu quero ler um texto que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 35, para a glória de Deus. Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 35, a seguir, para a glória de Deus. Eu quero compartilhar aqui bem rapidinho essa live aqui para nós lermos já em nome de Jesus. Assim nos diz a palavra de Deus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros para a sua seara. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros para a sua seara. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, irmão Leandro,
Esse texto que nós acabamos de ler, no capítulo 9, a partir do versículo de número 35, eu tenho um grande apreço por ele, e eu costumo dizer que dentro desse texto que nós lemos está os pilares da que nós chamamos da visão missionária do Senhor Jesus Cristo. Falar sobre missões para mim é uma grande alegria, uma grande honra, tendo em vista que nós já, pela misericórdia e bondade de Deus, já trabalhamos com missões já há alguns anos, estamos envolvidos em várias atividades e como coordenador já fazem alguns anos que estamos nessa tarefa árdua de coordenar o Departamento de Missões e Evangelismo aqui da IADER na região do Trairi. Missões, nós sabemos que nós costumeiramente costumamos dizer que missões está no coração de Deus. Na verdade, essa expressão não está correta. Missões não está no coração de Deus. Missões é o coração de Deus. Missões é para estar no coração da igreja, no nosso coração. O de Deus é a própria missão. A expressão missão, ela tem dois termos que designam esse nome. No Novo Testamento, a palavra missão, ela deriva-se da expressão grega apostelen. Apostelen é da onde deriva-se a palavra apóstolo. E essa palavra significa enviar alguém com o propósito de proclamar verdades acerca de quem o enviou. Há uma segunda expressão sobre missões, essa expressão é latina, a expressão é mito. E mito dá a mesma ideia, irmão Leandro e irmãos que estão na live, de apostelen, que é exatamente enviar alguém com o propósito de proclamar uma mensagem. Missões, diz o missionário, o missiólogo Josué Irion, é o assunto mais empolgante das Escrituras. Ele diz que tudo que Deus faz, ele faz por intermédio de missões com o propósito de salvar o homem. E ele, continuando seu raciocínio, ele diz: se eu e você, nós, e o desejo de Deus é salvar o mundo inteiro por intermédio do evangelismo, por intermédio de missões, e eu e você e nós não estivermos interessados em evangelismo e missões, ele diz que há uma grande probabilidade que nós nunca tenha nascido de novo ainda. Ele conclui o raciocínio dizendo, afirmando, porque ele diz que toda pessoa que experimentou a obra da salvação, a obra do Calvário, o seu desejo é falar dessa obra para o seu semelhante. Então, missões é o assunto mais importante das Escrituras. Eu costumo dizer que sem missões não haveria igreja. E vou mais além. Missões é exatamente o coração da igreja pulsando. O oxigênio da igreja, ela se dá em missões. Pois bem, meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler relata-nos o Senhor Jesus aqui no capítulo 9 de Mateus, a partir do versículo 35. Jesus aqui admoestando sobre essa obra missionária, a obra da evangelização. Nesse texto eu quero destacar algumas verdades sobre a obra missionária. Hipócrates enxergava a obra missionária em seus dias, aplicando essa visão em nossos dias. A Bíblia diz, a partir do versículo 35, que Jesus percorria, irmão Leandro, todas as cidades e aldeias, pregando e ensinando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Nesse versículo 35, nós temos algumas verdades
sobre a visão missionária de Cristo. A primeira delas que eu quero destacar nesta noite é que a Bíblia diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias e ensinava na sinagoga deles. A primeira verdade que eu consigo enxergar aqui sobre missões, que Cristo via missões, ele via a obra de evangelização, que é incluso dentro da visão missionária, que Cristo não fazia distinção, irmão Leandro, de territórios. A Bíblia é enfática e diz que ele percorria todas as cidades e aldeias. Jesus não limitava a sua obra, a sua visão missionária, apenas para alcançar alguns povos, mas a sua visão, o intuito era alcançar todos os povos. Quando a Bíblia diz que ele ia a todas as cidades e aldeias, o que a Bíblia quer dizer, cidade aqui fala de zona urbana, aldeias aqui fala de zona rural, de lugares mais de difícil acesso ao Evangelho. Logo, Cristo nos dá essa lição e na obra de evangelização, na obra missionária, na sua visão, o intuito de Cristo era alcançar todos os povos, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Ele percorria todas as cidades e aldeias. Isso nós podemos encontrar mais na frente, Cristo ampliando isso que ele fazia na prática em cidades e aldeias. Em Atos capítulo 1, versículo 8, é o texto áureo das visões missionárias. Cristo disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. E ele vai dizer a amplitude dessa visão. Ele diz: vocês vão ser testemunhas tanto em Jerusalém, número 1, Judeia, número 2, Samaria, número 3, e até os confins da terra, número 4. Aqui Jesus está englobando a visão plena que nós devemos alcançar. Então, Cristo sempre primou por alcançar todos os povos. Então, nesta noite, a primeira lição que aprendemos nesse texto é que para Cristo, a alma do que habita na zona urbana e a alma do que habita nas zonas rurais, de mais difícil acesso ao Evangelho, para ele é a mesma coisa. Ele não faz distinção. Infelizmente, irmão Leandro, os irmãos que estão chegando na live, vivemos dias difíceis, onde nós vimos muitas pessoas escolhendo públicos para pregar, quando, na verdade, o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos adentrar em aldeias, em cidades, em valados, em zonas rurais, em povos ribeirinhos, em povos sertanejos, em quilombolas, em índios e por aí vai. Então, o Evangelho é para alcançar a todas as pessoas, começando por Jerusalém e indo até os confins da terra. Então, a primeira verdade desse texto é que Cristo ele fazia missões em cidades e aldeias. A segunda verdade desse texto, a Bíblia diz que ensinava nas sinagogas e pregava o evangelho do reino. Isso está no texto, no versículo 35. O segundo ponto que eu quero destacar aqui sobre a visão missionária de Cristo, além dele ir a todos os lugares, ele priorizar todos os setores, Cristo, na sua visão missionária, levava consigo o ensino. Cristo tinha o ensino na sua visão missionária como algo essencial. O ensino não fugia à visão missionária de Cristo. A Bíblia diz que ele ensinava. O termo ensinar, você pode observar no texto, aparece primeiro do que pregar. Aqui o escritor escreve, Mateus, que primeiro Cristo ensinava.
ensinava nas sinagogas e pregava o evangelho do reino. Nós temos que ter essa consciência, irmão Leandro, que não basta apenas evangelizarmos, não basta apenas alcançarmos todos os territórios. Precisamos ensinar, precisamos discipular aqueles que vêm a Cristo. Inclusive, essa visão do ensino está incluso dentro dos textos que Jesus comissionou os apóstolos, nos textos que nós chamamos textos áureos da obra missionária. Em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19, Jesus diz: ide e ensinai. Olha só, ide e ensinai a todas as nações. O ensino deve acompanhar a visão da obra missionária. A obra missionária ela é feita por evangelização, por pregação, mas, sobretudo, com o acompanhamento do ensino das Escrituras. Essa é a segunda verdade que eu vejo nesse texto. A terceira verdade ainda está no versículo 35. Além de Cristo percorrer cidades e aldeias, ou seja, ele priorizava todos os lugares onde houvesse uma alma, era o suficiente para Cristo ir naquele lugar. A segunda verdade é que Cristo ensinava nessa visão. E em terceiro lugar, o texto diz que ensinava na sinagoga deles e pregava o evangelho do reino. Ensinar é diferente de pregar. Agora aparece a pregação do evangelho. A Bíblia diz: pregando o evangelho do reino. A terceira verdade que aparece aqui é o tipo de mensagem que Cristo pregava. Que tipo de mensagem o missionário tem que pregar? Esse é o terceiro item dessa reflexão. A Bíblia diz que Cristo pregava, ele tinha uma mensagem. A Bíblia diz que era a mensagem do evangelho do reino. O missionário Cristo, irmão Leandro, tinha uma mensagem. O missionário tem que ter uma mensagem. E essa mensagem não é qualquer mensagem. Essa mensagem deve ser a mensagem do evangelho do reino. A Bíblia diz que ele pregava o evangelho do reino. A mensagem do missionário não pode ser outra. O missionário ele não pode se ocupar com outro tipo de mensagem, a não ser a mensagem do evangelho do reino. O que é a mensagem do evangelho do reino? A mensagem do evangelho do reino é aquela que João Batista entrou preparando o caminho para a manifestação do Messias. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Essa mensagem ela tem uma base. Essa base é simples. É a base que nós cremos como regra de fé. Pelo menos as Assembleias de Deus no Brasil creem dessa forma. A mensagem é simples. É Jesus salva o homem, Jesus perdoa o homem, Jesus batiza para o arrependimento, Jesus prepara o homem e conduz ao céu. Essa é a mensagem do Evangelho do Reino. A mensagem do Evangelho do Reino, ela é muito simples, mas é poderosa. Infelizmente, vivemos dias onde a mensagem do Evangelho do Reino estão adulterando a mensagem do Evangelho do Reino. Hoje vivemos dias onde temos evangelho para todo gosto. Temos o evangelho do sal grosso, temos o evangelho da água ungida, temos o evangelho da vassoura ungida, temos o evangelho das visões e revelações extraordinárias, temos o evangelho das visões de anjos, mas o apóstolo Paulo está na recomendação.
Em Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo diz: se eu mesmo, ou um anjo do céu, descer à terra e vos anunciar outro evangelho, este evangelho seja anátema, seja sem valor. Porque o evangelho do reino tem uma base. A mensagem do evangelho do reino está baseado em Lucas capítulo 9, versículo 23. Quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A base do evangelho desse reino é renúncia. O homem precisa tomar a cruz de cada dia. E tem um detalhe. A mensagem do evangelho do reino inclui aquilo que Paulo falou em 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, todo o vosso espírito. É aquilo que faz o ser humano ter contato com o mundo espiritual. A alma é a sede dos sentimentos humanos. É onde habita os sentimentos. É onde nós choramos. E corpo é essa estrutura óssea que comungamos neste mundo. Paulo estava dizendo, vocês devem ser santos em tudo. Corpo, alma e espírito. Assim para aguardarem a vinda do Senhor Jesus. Então, a mensagem do Evangelho do Reino, resumidamente, é isso. Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza, Jesus perdoa e Jesus prepara o homem para morar no céu. Esta é a mensagem do Evangelho do Reino. Esta era a mensagem que Cristo pregava. O texto diz, pregando o Evangelho do Reino. Às vezes, nós queremos, irmão Leandro, dificultar demais a mensagem do Evangelho. Aqui e acolá a gente vê algumas situações onde esse Evangelho fica difícil de entender. Porque as pessoas querem complicar demais. Mas o Evangelho é muito simples. E dentro da simplicidade da mensagem do Evangelho, o missionário tem que ter esta mensagem no seu cerne. Que Cristo salva, Cristo perdoa, e o homem, Deus prepara o homem para morar no céu. Essa deve ser a base da nossa mensagem. Pregar o Evangelho do Reino. Essa é a terceira verdade. Vamos lá. Quarta verdade, para nós concluir o que está nesse texto. A Bíblia diz, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Nós já temos a primeira lição aqui, que a primeira lição é ir a todos os povos. Jesus ia nas aldeias e nas cidades. Já temos a segunda lição. O missionário tem que primar pelo ensino das Escrituras. Número 3. O missionário deve ter uma mensagem. Pregar o Evangelho do Reino. E agora, em quarto lugar, a Bíblia diz que Cristo, ele andava curando as enfermidades e moléstia entre o povo. Né? Aparece agora a manifestação do poder de Deus, os sinais acompanhando a vida do missionário Jesus Cristo. Então, a quarta verdade nesse texto é que os sinais têm que seguir ao missionário. Os sinais têm que ser manifestados na vida da igreja missionária. A igreja que prioriza a obra missionária, ela tem que entender que os sinais é para hoje. Os sinais não ficaram apenas restritos à igreja apostólica. A igreja do primeiro século era uma igreja extremamente poderosa. Os sinais o seguiam. E nós temos que entender que os sinais devem seguir aqueles que creem. Os sinais devem seguir a obra missionária. Nós precisamos evangelizar, mas evangelizar no poder do Espírito Santo. Né?
Nós devemos pregar o Evangelho, mas devemos pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Devemos ser testemunhas de Cristo, mas devemos testemunhar no poder do Espírito Santo. Quando aparece aqui curava todas as enfermidades e molestias dentro do povo, está falando exatamente o poder acompanhava, os sinais acompanhavam Cristo. Temos que entender e crer naquilo que está em Marcos 16 e 17. Que os sinais seguirão aos que creem. Mas não é no nosso nome, é no nome daquele que nós estamos proclamando. No meu nome expulsarão demônios. No meu nome falarão novas línguas. No meu nome, se beberem algum veneno, não lhe fará dano algum. Em meu nome curarão os enfermos, purificarão os leprosos, ressuscitarão os mortos. Isso faz parte da grande comissão da igreja missionária. Infelizmente, vivemos dias que tem pessoas que defendem a seguinte maneira: não, estou pregando a palavra e a palavra basta. Eu queria muito, irmão Leandro, que isso fosse verdade. Eu queria muito. Mas as Escrituras atestam que os sinais seguirão os que creem. Então, o contrário desse versículo também é verdadeiro. Os sinais não seguem a quem não crê. Amém, irmão Leandro? Amém. Então, o inverso também é verdadeiro. Se os sinais seguem a quem crê, o inverso é verdadeiro. Aonde não existe milagre, isso é consequência que, com certeza, alguém não está crendo como é para crer. Os sinais devem acompanhar a vida do missionário. Né? Cristo, lógico, alguém pode estar pensando ainda lá, mas irmão Isaac era Cristo. Cristo era Deus. Sim, meu filho. Mas Cristo era 100% homem. Cristo, ele executou sinais, não era como Deus. Era como homem. Por que você acha que Cristo orava? Você acha que Cristo precisava jejuar? Porque os sinais têm que seguir os que creem. Os sinais seguem os que creem. A Bíblia diz, em Atos capítulo 1, versículo 8, e eu gosto muito desse texto, e aqui eu vou fazer igual o outro. A porca do parafuso vai arrochar nesse texto agora. Jesus diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Ou outra tradução diz, mas recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Irmão Leandro, tem gente que confunde poder com fervor espiritual. São coisas diferentes. Poder não tem nada a ver com fervor espiritual. O poder em Atos 1:8, quando Jesus diz recebereis virtude ou poder, ele tem um propósito. O propósito desse recebimento de poder é o quê? Ser testemunha, está no texto. Ser testemunha de Cristo. A palavra virtude ou poder ali, a expressão grega para essa palavra é dunamis. Dunamis é da onde deriva-se a nossa expressão portuguesa dinamite. Dunamis é receber energia, receber força para realizar um determinado trabalho. No caso, Atos 1:8 está falando, Jesus está dizendo, vocês vão receber energia, vão receber poder, vão receber força para realizar o meu trabalho, para ser testemunha. O objetivo desse poder é vocês testemunharem de mim. Então lá vai o arroxo aqui. Então quando eu vejo alguém dizendo que receber o poder, eu estou cheio do poder, mas esse poder não é evidenciado lá fora, você recebeu qualquer coisa, meu amigo. Menos poder. É verdade. Porque o poder te leva a testemunhar. O poder te leva a evangelizar. O poder te leva a investir em missões. O poder leva você a amar as almas. O poder leva você às ruas.
O poder te tira de dentro das quatro paredes e te leva para fora. Esse é o intuito de receber poder. Glórias a Deus. Aleluia. Então, sejamos claros com o que a Escritura nos ensina. Esse poder é o poder testemunhal, irmão Leandro. Ainda vou mais além. Quando Jesus disse, semeis minhas testemunhas, Jesus não estava falando de testemunha no sentido do que nós entendemos, do termo jurídico, do termo que nós entendemos na nossa cultura. O termo testemunha ali, a expressão grega martíria. Martíria já está bem explícito o que é. Martírio é alguém que morre por amor a uma causa, a uma convicção com a qual recebeu. Um mártir é alguém que está disposto a morrer, morreu, sem negar as convicções que ele recebeu. Então, quando Jesus disse que vocês vão receber poder, Jesus está dizendo que vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas. Jesus está dizendo que vocês vão receber força para, se for o caso, vocês vão morrer pelas convicções que receberam. Maravilha. Vocês vão testemunhar de mim. O sangue vai dar na canela, mas vocês não vão me negar. Por isso que Cristo precisava manifestar-se do céu o poder na vida daquela igreja. Porque o que via nos demais anos, irmão Leandro, era algo extremamente dificultoso para a igreja. Morrer por amor ao evangelho, ser esquartejado, ser crucificado de cabeça para baixo, né? Ser humilhado. Então, de fato, eles receberam poder. Então, esse poder nos leva a testemunhar. Esse poder nos tira de dentro para fora. Então, vocês que estão nos acompanhando, e eu me incluo também, quando eu digo que recebo o poder, e esse poder não me leva a testemunhar, eu torno a repetir, eu posso ser recebido qualquer coisa, menos poder. Isso. Olha, eu trabalhei alguns anos com juventude aqui. Fui coordenador quase 3 anos da UMADESC geral. E eu sempre dizia após o congresso, que os congressos da nossa igreja geralmente são aqueles congressos que nós chamamos de congressos pentecostais, do pivô, do batismo, do revestimento de poder. E nós acreditamos muito nisso. E o batismo com o Espírito Santo, a evidência de falar em línguas é um revestimento de poder. E sempre quando passava o congresso, eu ia nas congregações e dizia, quem recebeu o revestimento de poder? E eram muito jovens. Só que quando convocava para uma evangelização, para uma ação evangelística, meu irmão, o poder desaparecia. Meu Deus. E eu perguntava, que poder é esse? Então, nós vamos refletir nisso, irmão. Receber poder é receber poder para testemunhar, para divulgar, para propagar o evangelho. Então, curava as enfermidades e moléstias dentro do povo, Cristo pregava no poder do Espírito Santo. A igreja apostólica, já estou concluindo, irmão Leandro, a igreja apostólica, os sinais seguiam tanto essa igreja, o poder, e a Bíblia diz que os aventais de Paulo eram levados e pessoas eram curadas. Pelos aventais, demônios iam embora. A Bíblia diz que a sombra de Pedro passava e paralítico andava. Pessoas eram curadas. Pela sombra de Pedro, possessos de demônios iam embora. Isso está no livro de Atos dos Apóstolos. Esse poder foi tão grande que essa igreja recebeu, essa virtude, essa energia, conforme Atos 1:8, que a porta do templo chamado Formosa, aquele homem paralítico pedindo ouro e prata. Simão Pedro e João, olhando para ele, disseram uma verdade: nós não temos ouro nem prata. Aquela igreja de fato não tinha ouro nem prata, não tinha mesmo não, mas tinha uma coisa: aquela igreja tinha poder. Aleluia. E Pedro e João olharam para ele e disseram: a gente não tem ouro, não tem prata não, mas nós temos poder do céu. Levanta-te e anda. Glórias a Deus. Glória a Jesus.
Aquela igreja era tão poderosa, Leandro. Já que eu falei do ouro e da prata, Pedro e João não falaram mentira, não, falaram verdade. Aquela igreja não tinha ouro nem prata mesmo, não. Aquela igreja sobrevivia porque a igreja apostólica vivia o hoje como se Cristo fosse voltar agora. Ao ponto deles venderem suas propriedades, porque eles não estavam apegados a nada, porque eles já estavam esperando Cristo para a sua época. Então, por essa espera, eles diziam, a gente não está preocupado com o que nós temos. Vamos vender, levar os pés dos apóstolos e dividir entre nós. Por isso que eles não tinham apego a nada. Então, eles viviam disso. Ok? Mas ouro e prata eles não tinham. Mas tem um detalhe. Olha, eles não tinham ouro e prata, eles não tinham microfone, eles não tinham caixa de som, eles não tinham programa de rádio. Lá vai, Jesus, vou ter que falar tudo. Eles não tinham as lives que a gente está aqui. Eles não tinham Facebook, não tinha rede social, não tinha nada. Mas tem um detalhe. Dentro de 50 anos, havia 500 mil de cristãos só na Judéia, viu? Só na Judéia, em 50 anos, havia 500 mil de cristãos. E a história diz, historiadores dizem que em 60 anos, e Paulo disse isso lá em Romanos, que em 60 anos, o mundo inteiro de sua época havia sido evangelizado. Ou seja, todo mundo já tinha sido alcançado pela evangelização naquela época. Ora, mas não tinha nada. Aí vamos trazer para nós. Nós temos... Quem dizer que a igreja hoje não tem dinheiro é mentira. A igreja hoje é poderosa. Quando eu digo igreja, não estou se referindo à minha denominação. Estou falando da igreja no geral. Tem, e tem bastante. Tem tanto que hoje tem TV, tem rádio, tem programa em tudo que é lugar. Tem várias ferramentas de evangelização, mas vamos lá. Mas ainda temos no mundo inteiro 3 bilhões de pessoas que nunca foram alcançados pelo Evangelho. Meu Deus. Não sabe nem quem é Jesus. Aí a pergunta é, onde está o poder? Precisamos se levantar e andar. Precisamos de poder para testemunhar deste Evangelho. Sejamos como David Brenner, o missionário aos índios de pele vermelha no Rio Delaware, nos Estados Unidos, que eram índios canibais. A biografia de David Brenner diz, irmão Leandro, que certa vez Brenner estava orando e em sua oração, no meio da mata, perto do rio Delaware, à beira do rio, ele orou. Senhor, eu preciso de comer e de beber. E desistir. Mas se o Senhor não me der alma, eu vou morrer. Precisamos orar como John Knox, o grande reformador da Escócia, que disse, Senhor, ou o Senhor me dá alma, ou eu morrerei. Sejamos como Hudson Taylor, o grande missionário na China, que ele orou certa vez dizendo, se eu tivesse 1000 vidas, eu a daria todas pela China. Sejamos como William Carey, o fundador das missões modernas, que também foi missionário na Índia, e ele, certa vez, em sua oração, ele disse que a sua vida não teria sentido se não fosse por causa das almas que deveria alcançar. Glória ao nome de Jesus para sempre. Aleluia. Eu concluo essa reflexão no versículo 36, a Bíblia diz, e vendo a multidão, Jesus teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquela multidão, Leandro, e teve compaixão. Sabe o que é ter compaixão aqui? Ter compaixão é se colocar no lugar do outro. É verdade. Cristo olhou para a multidão, viu ela dispersa, viu ela sem pastor, viu elas como ovelhas sem ter para onde ir e teve compaixão. A palavra compaixão aqui é Cristo se colocou no lugar dela. Se colocar no lugar do outro e se fosse eu? É verdade. Como é que eu ia agir se fosse eu? Você já se colocou, irmãos que estão na live, no lugar de um mendigo, no lugar de um prostituto, no lugar de uma prostituta, no lugar de um idólatra? Pois é, Cristo se colocou. Compaixão aqui é amor em ação. Só tem compaixão quem ama. E eu digo
que a compaixão está resumido em missões, está resumido em João 3,16. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, João 3,16 resume o que é compaixão. Porque Deus amou. Amar não pode ser um ato exigido. Deus amou porque quis amar. Deus não foi obrigado a nos amar, Leandro. Ele apenas nos amou. E a Bíblia diz que ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. E ele nos amando, a Bíblia diz que ele nos amando, ele agiu. Deus amou. Por ele amar, ele agiu. Agiu de que forma? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Eu aprendo que quem ama, age. Deus amou, Deus agiu. Quando ele ama, ele entrega. Ele entrega Jesus Cristo. Então, eu só posso fazer missões a partir do momento que eu amo. Eu só evangelizo a partir do momento que eu amo. É impossível, Leandro, alguém fazer missões se não amar as almas. É verdade. É por isso, e acredito que você passa aí na sua congregação, que você é promotor de missões, acredito que você passa por isso aí. Geralmente, quando nós perguntamos na igreja quem ama as almas, a igreja toda levante a mão, mas quando a gente convoca para um trabalho evangelístico, aparece pouquíssimos. Infelizmente, Sabe né? por quê? Infelizmente, sabe por quê? Porque eu descobri algo em João 3,16. Só evangeliza quem ama, Leandro. Quem ama, age. Amar não é falar. Amar não é dizer. Amar é agir. Deus agiu. Ele amou, ele Glória a agiu entregando seu Filho. Missões é amar, mas sobretudo, não é só falar de amor, é agir em amor. Ele agiu. E terceiro, ele entregou o seu Filho único por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, ele ama, ele age e ele entrega. Então, missões é amor, é ação e é entrega. E tem um detalhe, não é qualquer entrega. Tem gente que quer entregar qualquer coisa para missões. Como diz a missionária Kellen Gaspar, quando se trata de missões, é a pior roupa, é a pior oferta, é as coisas com mesquinheza. Mas a Bíblia ensina ao contrário, para missões é o melhor. Para missões, Cristo enviou seu único filho, que ele tinha de melhor. Se tem algo melhor do que Jesus, eu ainda não descobri. Pois é, Deus entregou o melhor, porque para missões é o melhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Para missão não é a menor prata que tem dentro do seu bolso, a menor oferta não. Para missões não é aquela... Olha, irmãos, eu vou ter que dizer, já estou concluindo, irmão Leandro, segura aí. Olha, aqui, eu já falo isso já nos cultos de missões de algum tempo. A gente tem um trabalho social bem ativo aqui na nossa igreja, no departamento de missões. E eu sempre digo que no recolhimento do trabalho social, eu já encontrei sapato furado, camisa furada, até cueca, meu irmão. Só Jesus na causa. Ou seja, para a missão dá qualquer coisa. Uma vez eu tive que dizer, irmãos, quem é que sabe o que é amar o próximo como a si mesmo? Aí os irmãos, todo mundo levanta a mão, eu sei. Aí eu digo, não, mas não é para toda a igreja, não, é só para alguns irmãos que sempre cooperam com a ação social. Eu quero dizer que amar o seu próximo como a si mesmo não é dar para ele o que serviria para você. Glória a Deus. Quando alguém quer doar algo para a obra missionária, geralmente a gente doa o que a gente usava perfeitamente. Será que eu usaria uma camisa furada? O que não serve para mim não serve para o outro, isso é amar o próximo. É O que verdade. serve para mim serve para o próximo. O que não serve para mim não serve para o próximo. Amar o próximo é querer para você o que você queria para o próximo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, Jesus conclui, olha com um olhar de compaixão, de amor, se coloca no lugar, porque fazer missões tem que amar.
tem que se compadecer. Só faz isso quem ama. É E verdade. Jesus conclui, e a Bíblia diz que, olhando para ele, Jesus convoca. Jesus diz: estão vendo? Grande, na verdade, é a seara, mas poucos são os ceifeiros para a sua seara. Cristo chama a seara, a seara tipificando, simbolizando o mundo, as pessoas, os ceifeiros, os trabalhadores, a igreja, nós. E ele convoca e diz: roguemos ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros para a sua obra. Por fim, na obra missionária, temos que orar para Deus levantar mais trabalhadores, mais missionários, irmão Leandro. Então, que Deus abençoe os irmãos, fique com essa palavra. Cristo priorizou aldeias e cidades, todos os lugares. Cristo na obra missionária priorizou o ensino. Cristo na obra missionária, a mensagem é o evangelho do reino. Cristo na obra missionária pregava e os sinais o seguiam, pregava o poder do Espírito Santo. Cristo na obra missionária, para fazer missões tem que amar, tem que ter compaixão. E número 6, na obra missionária temos que orar de forma intercessória para Deus levantar outros missionários para a glória de Deus. Glória a Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Eu deixo aqui o que um missiólogo, eu esqueci o nome dele agora, mas diz assim a frase: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Então, que você seja uma bênção, invista em missões, se coloque à disposição de missões e que Deus em Cristo abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Isaac, muito obrigado pela sua cooperação nesse trabalho. Deus te abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu lar. Né? E agora ore por nós aí, em Jesus Cristo, para encerrar esta live maravilhosa, edificante. No começo deu uma questãozinha aqui na internet, né? Mas retornou, deu certo, né? Amém, irmão Leandro. Deus abençoe, obrigado por essa oportunidade. E creio que quando passar esse momento de pandemia, de isolamento social, Deus nos dará a oportunidade de cooperarmos um com o outro pessoalmente, ou Exatamente. nós irmos aí cooperar em algum curso de missão, você vindo aqui. Glória a Deus. Creio que será uma bênção para a glória de Deus, viu? Continue orando por nós, por nossa família, e nós estamos orando por você. Que Deus abençoe. Glória a Deus. É o terceiro dia da semana missionária. Nosso querido Papai, e também a cantora Margarida, né? Que é essa já está aí conectado, sempre lembrando essa bênção nós temos essa bênção da parte de Deus. Também será amanhã, no terceiro dia da semana, a Vila de Pantaneiro, também estarás antes dessa semana. Quando for para você, tenha uma ótima noite, na paz do Senhor. Amém.